11h19. Senhores, estamos começando mais um programa Debate Livre. Muito bom dia, eu sou Daliane Miranda e estou recebendo aqui o André Caires. E hoje eu comecei meu programa assim porque o DJ Stuka está aqui fazendo a técnica de hoje. Isso é meu, vou cobrar direitos autorais. E ele autorais, começa desse jeitinho, sem a falha, porque isso é próprio da Daliane Miranda. Mas ele começa o programa assim. Sim, senhores, estamos começando mais um programa Batida Livre. Aqui estamos no programa Debate Livre. E hoje eu quero dizer que eu estou muito feliz, porque eu estou com uma equipe aqui sensacional. Tô com o Josemar tirando foto. Eu tô com o Dagoberto aqui, que tá sendo meu produtor. Quem quiser mandar pergunta, já fale com ele no Facebook, porque ele vai estar passando pra gente, no próprio, né? Ele tá funcionando no meu. Então, se você que tá aí, não mande nada constrangedor, porque quem tá no notebook não sou eu. E temos também aqui a presença do DJ Stuka na técnica. Chique demais. Mas nosso convidado muito especial é o André Caires, que ele é professor e dançarino aí há algum tempo. E ele tem um conhecimento muito vasto aí que eu já fiquei apaixonada, né? Bom, eu queria que você contasse, André, quem é o André para os nossos ouvintes? Bom dia, pessoal. Bom dia, Dá. Muito obrigado pelo convite. Também fiquei muito feliz, né, em estar aqui hoje com vocês. Bom, meu nome é André, sou professor de Educação Física e de Dança, trabalho com dança há uns 19 anos, né, sou apaixonado pelo que eu faço. A dança surgiu na minha vida no momento em que eu estava para decidir, né, o que eu ia fazer, né, da minha vida, entre aspas, né. Você tem aquelas crises, às vezes, existenciais. Foi numa dessas que eu fui para a dança. Eu sonhava ser uma atleta, né, sempre joguei voleibol, mas devido ao a minha altura baixa, eu acabei optando, né, por uma outra coisa. E aí veio a dança e eu, né, até então não sabia, né, que eu tinha um potencial para dança. Aí fui descobrindo. Então eu comecei dançando em Tatuí mesmo, fazendo aula na antiga Roda Viva, que a minha grande mestra foi, até hoje, né, é uma grande mestra para mim, que é a Valéria, e ela me deu aula. Os primeiros passos de dança foi com ela que eu aprendi. Eu comecei fazendo aula de balé clássico, fazendo jazz, sapateado. E por aí eu fui, né, me aprimorando, buscando novas técnicas. E aí aos 18 anos eu consegui sair de Tatuí para fazer uma faculdade, onde eu fui fazer o Unesp em Educação Física em Presidente Prudente, e é onde realmente eu pude experimentar, né, outras formas de dança, outra forma de expressão, e entender, né, que dança que eu estava buscando para mim. E a partir de então, desde essa época, é onde eu realmente me sinto como dançarino, como um intérprete da dança, na verdade. Eu pude buscar esses caminhos e sigo até hoje. E qual que é o seu perfil enquanto dançarino? Qual é a dança que você mais se identifica, o estilo de dança? Olha, hoje é a dança contemporânea. Por quê? Porque a dança contemporânea, ela representa tudo, né? Hoje o que é uma dança contemporânea, digamos assim? Ela é o tudo de hoje. A gente consegue expressar tudo através dela, porque as danças mais assim clássicas, mais acadêmicas, o balé clássico, por exemplo, é uma expressão artística muito forte, muito bonita, mas ela não dá conta do homem atual. Hoje a gente tem N conflitos, N pensamentos, N formas de expressão, né? E o balé clássico, por ter uma estrutura muito rígida, questão de movimentação, de dramaturgia até então, a gente não consegue extrapolar um pouco disso. Senão ela perde um pouco da sua personalidade, se eu posso dizer isso. E na dança contemporânea eu consigo me apropriar da técnica do balé clássico, que é indispensável para quem dança, né, academicamente, mas eu consigo transformá-la, eu consigo dar uma outra perspectiva para essa dança. Então hoje eu me aproprio muito dela. E
eu trabalho, né, nessa linha de tanto a parte de pesquisa como professor e como bailarino mesmo. Eu tenho me aprofundado muito nessas técnicas, né, que existem também técnicas, não é uma coisa jogada. Existem grandes nomes mundiais que trazem para a gente um conhecimento técnico e até mesmo de práticas de movimentos, né, para que você possa se aprimorar e poder utilizar também a melhor forma possível dessa dança. Muito legal. Eu queria perguntar como é que a gente identifica uma dança contemporânea? Olha, bacana essa pergunta. Como é? Na verdade, ela tem algumas características, digamos assim, que você consegue perceber. Por exemplo, ela é uma dança, digamos assim, que pode ter N possibilidades. Então, ou seja, eu posso utilizar a tecnologia, eu posso utilizar a poesia, eu posso utilizar outros recursos além do movimento em si. Então, eu posso colocar sons do próprio corpo, eu posso utilizar a minha voz, eu posso utilizar, por exemplo, fazer uma experiência videodança. Então, eu tenho um leque mais aberto. Outra coisa que é muito forte é a questão do chão, né? A dança contemporânea ela é muito chão, ela é muito enraizada no chão. A dança que vocês apresentaram ali na inauguração das estátuas do museu. Isso, né? Então vocês se jogam. A gente utiliza muito o chão, né? Então a gente tem uma movimentação muito forte e intensa enraizada no chão. Tanto da parte técnica, né? Como na parte de movimentação mesmo. Então a gente se apropria muito do chão. É uma dança que, quanto mais enraizada, a gente tem um trabalho mais intenso, um trabalho mais forte, digamos assim. E uma outra coisa é a questão de você poder denunciar, refletir, trazer uma reflexão mais profunda de uma determinada situação ou de um momento, por exemplo. Então eu posso falar da guerra, eu posso falar de morte, de vida, de amor, mas de um jeito mais subjetivo, mais amplo. Então ela te dá N possibilidades. Então a dança contemporânea ela é tudo. Ela representa o hoje e o amanhã, o que foi ontem também, mas você pode fazer isso de N possibilidades. E o balé clássico ele já tem uma estrutura mais fixa, o jazz também ele já tem, né, uma identidade, você fala, isso é jazz, né? Você consegue identificar porque é tudo muito muito estabelecido, que eu posso dizer para você assim. A dança contemporânea é um pouco mais solta, você pode brincar mais. Bom, muito interessante, mas agora eu quero aproveitar a oportunidade. Essa semana aqui no meu programa Debate Livre, eu reivindiquei que arrumasse o ar-condicionado desse lugar, porque a gente fica aqui trancado, né, Stuka? E nesse calor insuportável, o ar-condicionado não funciona direito. E foi a reivindicação dos meninos do rock, né? Rock de quinta, que eles falam todos os dias que não aguentam. Imagine só, ontem aqui tinha acho que 8 pessoas, 8 marmanjos aqui nessa sala. Imagine o calor. E o pessoal da Voz da Juventude também, minhas crianças aqui, também estavam reclamando do ar-condicionado. E temos aqui, chegou hoje da manhã, quando eu vi, eu nem acreditei. Eu fui, no meu programa eu fui um pouquinho mais humilde, eu pedi ventilador. Você pediu ventilador? Bom, mas chegou a solução do nosso problema aqui, que é a empresa Irmãos Carriel, que cuida aí do ar-condicionado. E temos aqui a presença de um dos funcionários aqui que vai dar um alô para os nossos ouvintes aqui ao vivo na Rádio Livre. Alô, ouvintes da Rádio Livre. É um prazer aqui estar tomando conta do ar-condicionado de vocês aqui. Estamos olhando, mas eu acho que lá por segunda-feira tá bom para vocês. Vamos resolver. Nossa, já melhora, sensacional. Vai ser uma só, nós vamos resolver e já vai climatizar para vocês aqui. Não só aqui para vocês aqui dentro aqui do estúdio, mas sim lá na parte de fora para o pessoal também que está trabalhando na parte do escritório ali fora. Vamos ver se a gente consegue fazer uma climatização legal para vocês. Aqui, eu falo, nessa rádio, qualquer conquista, a gente pula, é um troféu, entendeu? Imagina, mas o prazer é todo nosso em tomar conta do ar-condicionado de vocês. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Bom, o problema do ar-condicionado vai ser resolvido. Olha que maravilha, gente. Isso é fantástico. Vou te contar, André. Aqui nesse calor é difícil. Não é fácil, exatamente. Que bom, né? Olha só, mais uma conquista para vocês. Eu de verdade, estou feliz por vocês também, porque eu imagino o quão difícil é ficar mesmo passando calor. Não é fácil. Olha, uma ótima conquista a vocês, viu? Muito obrigada. Bom, mas voltando aqui,
no nosso programa, que estamos falando hoje sobre a história da arte. E aí tem esse moço aqui, o André, que tem um conhecimento muito bacana do assunto e sabe realmente do que está dizendo. Então ele já explicou pra gente como a gente pode identificar uma dança contemporânea, né? Muito legal. A minha pergunta agora é: qual é a típica dança do Brasil, aqui da região do estado de São Paulo? Tem? Olha, assim, na verdade tem muitas, né? Porque depende do ponto do que você, do ponto de vista que você pega, por exemplo. Tem as danças regionais, tem as danças típicas, tem as danças acadêmicas, né? Então, por exemplo, o que eu posso dizer é o seguinte: em Tatuí a gente consegue encontrar todo tipo de dança. Né? Às vezes você fala, nossa, eu não encontro, não. Você consegue encontrar, né? Pelo menos assim, as danças mais conhecidas, né? As danças que o pessoal quer se apropriar, a gente acaba encontrando. Seja em escolas de danças mesmo, danças acadêmicas, como o balé clássico, o jazz, o sapateado, dança do ventre, dança de rua, até mesmo a dança contemporânea, você acha facilmente nas escolas de dança de Tatuí. E também tem os grupos independentes, né? Que são aqueles que trabalham, por exemplo, com uma questão regionalista. Tem aquelas danças que são, por exemplo, mais da zona, digamos assim, rural, tem as danças urbanas. Então você consegue encontrar um pouco de cada coisa. Então a gente não tem, por exemplo, uma deficiência muito grande. Por exemplo, tem o pessoal que ainda mantém, por exemplo, a tradição, o cordão dos bichos, que é uma coisa típica, né? Que na cidade um pouco se perdeu um pouco disso, mas está retomando o trabalho, que é uma manifestação artística muito bacana, que também é dança, né? Que eu fiquei sabendo que eles estão retomando o trabalho, que é um trabalho bem bacana, que tinha o cordão dos bichos, tinha aqueles bonecões, né? Que faziam uma festa nos desfiles. É uma manifestação, né, do corpo, que é bem bacana, que está sendo retomada. Mas eu acho que na região, eu acho que tem todas as danças que você puder, né, se apropriar. Mas hoje o que se tem é o seguinte: a mídia ela está muito forte, né? Então o que acontece? A molecada, o pessoal mais jovem, eles estão indo pela questão mais da mídia, que é, por exemplo, o funk, né, o funk, a questão do hip hop, mas que também é uma coisa bem interessante, que não deixa de ser uma manifestação artística. Então, às vezes o pessoal tem muito preconceito, porque é funk, porque não é legal. Não é isso, vai da forma de que você se apropria dessa dança. O que acontece é que a mídia joga para a população de uma forma banalizada. Então, por exemplo, o funk não é só aquilo. O funk não é só, né, o que toca lá no Rio. Tem N possibilidades. Tem James Brown, por exemplo, que é um marco do funk lá, né, nos Estados Unidos, que é uma dança quente, uma dança alegre. E o Brasil se apropriou de uma outra forma, mas continua sendo uma manifestação, né, artística que hoje está muito forte, né? Você pode ver nas escolas, o pessoal gosta muito do funk, do hip hop. Então tem N tendências. O que eu acho assim que tá bombando, a gente pode dizer hoje, são essas danças, né? A molecada está se apropriando, mas isso está trazendo a molecada para uma manifestação artística. Isso eu acho bacana. Então a dança de rua, o funk, até mesmo, por exemplo, as danças regionais típicas, o pessoal está se apropriando muito mais delas do que antes, por exemplo. Porque antes o pessoal tinha muito preconceito, ou não tinha conhecimento, ou não gostava disso. Hoje a mídia já coloca, é legal dançar. Então esse impor é legal dançar, acaba sendo produtivo também. Tem esse lado positivo. A mídia influencia pra caramba, né? Influencia muito, tanto para uma coisa positiva como para a questão negativa. Mas eu sempre penso positivamente. Na academia aí do pessoal de dança, né, entre vocês, existe um preconceito com relação ao funk? Olha, é uma questão bacana, viu? Olha, não vou mentir para você. Existe sim. E por isso que eu digo, né? Eu já não penso assim. Mas, por exemplo, existe, na verdade, isso em tudo. Na música, na dança, do teatro. Ou seja, tudo que não é acadêmico, tudo que não é estudado, entre aspas, não é bom. Então eu tenho aquele grupo dos marginalizados, né, porque é uma manifestação deles. Como chega até eles, isso é um caminho, né, é uma outra conversa. Mas, por exemplo, o que ele tem naquela comunidade é aquilo. Então, se o funk chega para ele daquela forma, é o jeito que ele se encontra, né, a maneira que ele encontra para se manifestar. Então, é uma manifestação típica daquela comunidade, daquela pessoa. Então, isso é muito bacana, isso é muito forte.
E aí eu tenho dentro de uma academia, onde você tem aulas, você aprende técnica, você vai ouvindo outro tipo de música, mas você aprende a gostar também. Então, ao mesmo tempo que você aprende a gostar, aprende a ouvir outras coisas, a ver outras coisas, você também tem que estar aberto, por exemplo, aí numa comunidade e ver o que eles têm, o que eles podem, né, te oferecer também, que é muito rico, porque é aquela coisa mais íntima do ser humano, né, que é a alegria. Então você chega nas comunidades, o que você tem, você fala, como que eles conseguem ser tão felizes num lugar que está cheio de conflitos, de problemas? Mas por quê? Acima de tudo, eles conseguem levar a vida da melhor forma possível. Isso que é bacana. Então, mas existe sim esse preconceito, esse pré-conceito, né, que eu acho que é ruim e só atrapalha. E o artista, a grande sacada de um artista é você lidar com todas as possibilidades, né? Sejam elas acadêmicas ou não, sejam elas, entre aspas, boas ou ruins, né? Então, se você conseguir lidar com isso, eu falo, o artista é um mundo. Né? O artista é um mundo em descoberta. Ele nunca vai estar pronto, ele nunca chega em lugar algum. Ele sempre é o lugar. Ele sempre vai estar buscando um lugar. E quanto mais informações, quanto mais coisas ele se apropriar, digamos assim, mais feliz ele vai ser, entre aspas, assim, né? Ele vai ter um mundo maior, uma capacidade de uma percepção de mundo maior. E aí eu acho que enriquece muito cada pessoa, né? Como pessoa e como artista mesmo. Nossa, muito legal, né? Eu tô até pensando em convidar você para fazer um programa aqui de rádio, gente, né? Nossa, seria muito interessante. Mas vamos perguntar da questão histórica. Lá nos bastidores, queridos ouvintes, ele estava contando pra gente da questão do balé clássico, né? Que hoje, aqui no Brasil é muito colocado que tem que ser feito por mulheres, né? Tem um preconceito com os homens que fazem balé clássico, né? E isso não acontece em alguns outros países. E tem até o filme que mostra isso. Eu queria que o André contasse isso pra gente aqui na Rádio Livre. Então, é isso mesmo. Então, o que acontece? Hoje, graças a N formas de apropriação, o pessoal está começando a perceber um pouco isso, né? Que o balé clássico não é só para meninas. Então, o preconceito vem reduzindo, isso é bem bacana, mas continua muito forte. Mas, por exemplo, antigamente, se você pegar a China, por exemplo, que é um país extremamente rígido, né? Tem uma política muito forte, muito rígida, muito fechada, o que eles faziam? Eles tinham quartéis, né? Grandes quartéis, assim, onde os meninos eles eram obrigados, acredite, a fazer aula de balé clássico. Por quê? O balé clássico também representa muito um regime militar. Não só no sentido ruim da palavra, mas no sentido positivo mesmo. Porque no balé clássico você desenvolve disciplina, resistência, o trabalho rítmico é muito forte. Você pode ver que as marchas deles, né, na China, Coreia, são extremamente, né, assim, metódicas, né, muito marcadas, rítmicas. Ninguém dá um passo fora do lugar. Então, o que acontece? O balé clássico possibilita, de certa forma, essa movimentação, essa rigidez que eles buscam. Então, o que acontece? Antigamente, né, eles tinham um regime muito fechado, né, e os meninos eram obrigados a fazer balé clássico. Só que para quê? Eles tinham que enaltecer o regime, né, o regime do governo chinês, coreano e tal. Eles tinham que fazer essas aulas de balé clássico e depois tinham que promover grandes espetáculos para a população, mas enaltecendo o governo. Então, a ideia do balé clássico na China foi utilizada num viés mais político e militar. Mas existia uma dança, né? E foi escolhido o balé clássico. Então, assim, no Brasil, isso chegou um pouco mais tarde e, assim, foi muito... Os meninos sofreram muito preconceito em relação a isso. Hoje vem diminuindo. Mas no Brasil, o balé clássico ainda, né, tem N barreiras a serem rompidas, mas hoje tem o Bolshoi em Joinville, né, que é uma grande companhia, uma grande escola de dança de balé clássico da Rússia, que escolheu o Brasil como sede. Então, assim, não é à toa isso. Então, o Brasil tem um leque, né, de possibilidades e tem artistas, assim, excepcionais no balé clássico. Então, assim, no país onde tem-se muito preconceito em relação ao balé clássico, onde nós não temos uma anatomia tão avantajada, que o balé clássico ele é muito excludente nesse sentido. Por quê? Porque exige uma anatomia, assim, específica. Jura? Então, por exemplo, a questão dos orientais, por exemplo, os japoneses, chineses, o que acontece? A anatomia deles, a própria anatomia deles, possibilitam
né? Porque eles são mais leves, né? As meninas são mais leves, possuem um quadril absurdamente aberto, que a gente chama de andeor, e mais largo. Isso possibilita que o trabalho de andeor da menina, que seria os movimentos abertos de joelho e pé, fiquem mais bonitos e mais intensos. E eles são muito leves, né? Isso é da anatomia deles. Fisicamente, eles são pequenos e leves. Então, e eles são muito disciplinados, né? Tem uma disciplina muito forte. Mas o Brasil também consegue. Então, tanto que o Bolshoi escolheu, né, uma sede no Brasil e desenvolve um trabalho muito bonito com crianças, né? Elas começam desde pequena. Assim, é uma escolha para a vida, né? O pai, quando leva a criança lá para fazer esse teste, sabe que vai acarretar N coisas. Ele passa a ser um atleta, né? Ele tem aulas muito intensas, muito fortes. Condicionamento físico, né? Isso é muito intenso, porque o que acontece? Eles vão ser preparados para dançar futuramente no Balé Bolshoi, na companhia, né? Então, assim, o treinamento deles é rígido, é muito forte. Mas, assim, se a pessoa escolhe aquilo para a vida dela, então passa a ser prazeroso também. Mas não vou dizer para você que não há muita dor, né? Acaba, como um atleta qualquer, né? Ele vai ter também os prós e os contras, ele vai ter N vitórias, entre aspas, derrotas, vai ter que lidar com isso. Mas o balé clássico no Brasil hoje ganhou uma força muito grande, que não se tinha, né? E a cada vez mais isso vem ampliando, os meninos vêm dançando muito balé clássico e têm sido muito reconhecidos, né? Muitos do Brasil saem daqui para dançar no exterior, são chamados para dançar em companhias lá. Então o Brasil não deixa a desejar hoje não. Que legal. É isso que é bacana. Muito demais, né? Eu tava pensando aqui na questão de gênero quando se tem um preconceito contra a mulher, nas ações que ela não pode ser feita. E a dança é justamente o contrário, né? É o homem que fica limitado, é ele que sofre o preconceito de gênero, né? E é legal que isso, eu acredito que esteja mudando, em fases já de mudança, de transformação, sabe? Desse pensamento de que o homem não pode estar fazendo dança e tudo mais. Vocês percebem isso? Você dá aula também, vocês percebem isso dos alunos que está começando a introduzir os homens e tudo mais? Sim, eu percebo assim, uma diferença brusca já, muito positiva mesmo. Por exemplo, hoje, inclusive na academia de ginástica, por exemplo, eu sou professor de educação física também e trabalho com ritmos. Mas qual que foi a minha ideia? Não era reproduzir aquela aula de ginástica prontinha, mastigada. Eu levei para a academia aula de ritmos mesmo, dança pela dança, de cunho mais popular. Por quê? Porque só tinha esse jeito de eu chegar na população que eu atendo, na academia. Então, o que eu fiz? Eu montei uma aula onde eu trabalho funk, eu coloco sertanejo, eu coloco arrocha, eu coloco anos 60, eu coloco salsa. Então, eu fui introduzindo N possibilidades corporais numa aula de ritmos. Mas qual que é o foco na academia? É a queima calórica, por exemplo, né? A pessoa quer perder, quer eliminar a gordura. Mas, quando ela vai fazer essa aula de ritmos, entra uma série de fatores, como, por exemplo, ela passa a apreciar a dança, né? Ela começa a gostar da dança, pelo que ela é, pelo que ela representa e pelo prazer imenso que ela proporciona a você. Então, o que acontece? Os meninos que estão na musculação, eles ficam assim, deslumbrados, né? E só não vão fazer a aula por questão de treinamento mesmo e porque não ainda se sentem envergonhados, não porque homem dança, né? Porque homem não dança, e sim porque eles não têm essa mobilidade, né? Por nunca terem dançado, eles não vou pagar mico, como dizem, né? Mas eu sinto um carinho muito grande, eu recebo um carinho muito grande dos meninos, né? Que respeitam o meu trabalho na academia e tem alguns que fazem aula comigo de ritmos. Então hoje a apropriação da dança pelo homem está muito forte, até porque isso é uma questão de visibilidade. Se você vai numa balada e o homem dança, você cativa muito mais mulher, por exemplo, do que se você ficar bebendo com seus amigos, né? Então, independente da forma que você dança, se você dança, mostra um homem mais sensível, mais atencioso. Então, quando você dança, quando o homem dança, ele demonstra não só a questão da dança, ele gosta de dançar, mas ele demonstra uma questão de personalidade. Opa, esse rapaz, entendeu? Tem uma vibe legal.
Com certeza sabe conversar, menos tímido, ele consegue te dar uma atenção bacana, pode ter um papo legal. Então, entra vários fatores nessa questão também, né? Então, não é só dançar pelo dançar, mas o que a dança é capaz de proporcionar, né? Ou de transformar na vida dessa pessoa. Então, hoje, tanto o homem quanto a mulher, eles percebem a dança como uma questão transformadora mesmo. Que legal. Agora eu vou perguntar o inverso. E uma pessoa que não dança, o que ela representa, uma personalidade dela, né? O que ela passa no ambiente de festa? Olha, na verdade, assim, eu não posso, né, julgar as pessoas. Por exemplo, assim, se você está numa festa e você, por exemplo, é daquela que chega, fica sentadinha, né, apreciando, só olhando, assim, mostra que você é uma pessoa reservada, né? Mostra que você é uma pessoa reservada, pode ser um pouco tímida, né? E não gosta, assim, por exemplo, de dançar, por exemplo. Então, é uma questão de falar, você olha para aquela pessoa, você fala, eu acho que ela não curte dançar, ou ninguém chamou para dançar, ou ela não consegue sozinha, ela tem um pouco de receio. É aquela pessoa que tem um pouco de dificuldade de se relacionar, eu acho, assim, nesse sentido, com o ambiente, com a música. Mas eu não posso dizer que é tudo isso, né? Eu não posso julgar, colocar estereótipos, assim, né? Mas eu vejo, assim, uma pessoa que fica sentada numa festa, que não participa, que não dança, eu sinto que ela é tímida, ela é acanhada, ou que ela não está no bom dia, né? Ou que falta alguém que a motive, né? Que a convide para dançar. É nesse sentido que eu vejo. Eu acho que a dança não chegou para ela ainda. É uma possibilidade. Você pode ir para uma festa curtir, conversar, mas também pode dançar. Sabe por que eu perguntei isso? Não. Porque eu não danço. Então, isso que eu falei, eu vou pisar em ovos aqui, né? Deixa eu pensar. Eu queria saber o que pensam quando eu não danço. Porque chegam muitas pessoas, vem dançar, e eu tenho um pavor, porque eu sou muito dura, e é de família, assim, entendeu? É eu, meu irmão, minha tia, e tudo, a gente passa uma vergonha, porque tudo, sabe aquela pessoa que não sabe dançar, assim? E aí eu falei assim, eu quero saber o que pensam quando eu danço mal, ou eu... Eu falei, vou perguntar pra ele, vamos ver se ele vai responder. Te coloquei em saia justa. Me colocou numa tremenda saia justa. Mas você sabe que eu tava falando com os meninos ontem que eu entrevistei, o meu apelido na faculdade era Odalisca. E eu nem danço. Que bacana, pelo menos já tinha fama, né? Da dança. Então. Bom, estou mandando eu perguntar aqui se você já sofreu ou... Se você sofre ou já sofreu algum tipo de preconceito por ser dançarino. Sim, sempre, né? Por exemplo, quando eu fui para dançar, eu falei, mãe, eu quero fazer aula de dança. E aí ela falou, filho, mas você tem certeza? Porque não é uma escolha, né? Uma escolha simples, é uma escolha complicada e é pro resto da sua vida. Aí eu falei, não, mãe, eu vou dançar. E aí o que acontece? Em Tatuí, né, há alguns anos, né? Há 15 anos atrás... interior, há 15 anos atrás, era muito drástico. Então as pessoas tinham, né, aquela cabeça fechada mesmo. Em São Paulo, nas grandes cidades, isso já estava, né? Era muito comum. Mas em Tatuí ainda não era, não. Tanto que quando eu fui começar a fazer aula de dança, a minha mãe conversou muito com a minha professora na época, né? Ela disse, não, traga um menino, vai sofrer preconceito sim, mas ele tem um talento grande. Com quantos anos você começou? Eu comecei com 14. Foi numa fase difícil, porque é nessa fase que você está decidindo a sua vida, né? Você começa a perceber outras coisas, você sai, né, assim, da questão infantil, né, para a questão da adolescência. Nessa fase tem bastante um preconceito, isso, né? Nessa fase que tem o preconceito é maior, porque tem a questão da descoberta da sexualidade, onde você começa, né, a dar os seus primeiros beijos, os seus primeiros contatos. Então foi muito difícil para mim, na escola, assim. Mas é igual uma coisa que eu sempre digo para uns amigos meus, né? Eu estava até lembrando ontem. E aí ela perguntou para mim, André, como você se define? Aí eu perguntei assim, na verdade eu não me defino. O que eu digo é o seguinte, quando eu era pequeno, né, o pessoal zombava de mim na escola. Por ser feio, franzino e por dançar. Mas isso não fez de mim um monstro com raiva do mundo. E nem um rato com medo do mundo. Eu apenas fiz escolhas. E não me arrependo de nenhuma delas. É mais ou menos assim. Então, assim, cada escolha tem preço, né? Desde quando eu decidi a dançar, eu tive muitas conquistas, assim, né? Muita coisa boa mesmo. Cresci enormemente como pessoa, profissionalmente. A dança abriu um leque que eu não tinha. Eu não tinha... Você olha pra frente e fala, meu, pra onde eu tô indo? Pra lugar nenhum. Aí eu fui pra dança,
para onde eu tô indo, para N lugares. Mas tem essa parte chata. Até hoje eu sofro preconceito. Não, hoje é mais velado, né? Hoje as pessoas perguntam para colega, perguntam, entendeu? Assim, aquela coisa. Mas hoje eu lido muito facilmente com isso. Eu acho que até porque quando você tem, né, isso em você decidido, não te abate tanto mais. Mas quando era menor, eu fazia um mal danado, né? Ficava muito chateado porque me criticavam e a gente não sabe lidar com isso, né? Mas hoje eu sofro um pouco menos. Mas existe sim aquele preconceito velado, né? Aquela coisa que fica no ar. A primeira impressão é que fica, e aí fica mesmo. É porque a dança tem que mexer bastante com a expressão corporal, com a expressão do rosto, né? E os homens não estão acostumados com isso. Até quando você estuda a questão de gênero mesmo, muitos homens perdem o canal lacrimal porque não choram, porque ele, culturalmente, durante todo o seu desenvolvimento, ele foi imposto para ele que ele tem que seguir o fortão, tem que ser o homem que traz comida na casa e tal, que ele não pode demonstrar os sentimentos. E a dança é justamente ao contrário, ele tem que mostrar a sensibilidade, tem que mostrar aquele tato, né, que é legal. E vai dizer, é muito bacana um cara que dança. Eu não me chame pra dançar, mas um cara que dança mesmo, porque sempre tem que olhar no olhar da menina, né? Eu acho muito legal. Sim, com certeza. E é legal que você fala a questão da sensibilidade. Então, o que acontece? Quando você passa a dançar, você muda, por exemplo, o seu corpo é outro. Porque primeiro você passa a conviver muito com menina. Então, hoje eu tenho 250 meninas na minha vida. Eu não aguento mais, assim, nesse sentido. Porque é muita mulher pra você dar conta, sabe? Ao mesmo tempo que é bom, é mágico, tem dia que você fica assim, sabe? Meio assim, é muita mulher. Eu tava fazendo as contas, são 250 entre meninas que eu dou aula, né? Mulher assim, minha tem mãe. gênio forte, né? Isso, gênio forte, cada uma tem um jeito, e tem dia que uma tá de TPM, você tem que chegar e... Entendeu? Então, assim, mas conviver com a mulher transforma o homem. Mas, assim, conviver mesmo, intensamente. Transforma tudo. O jeito de falar, o jeito de você andar. Então, na verdade, o preconceito vem mais disso. Porque o que você vê não te leva a um padrão, digamos assim, normal, comum de homem. Então é mais nesse sentido. Porque a dança pela dança mesmo, o preconceito vem reduzindo bastante mesmo. Mas o jeito que o homem se transforma pela dança, porque é um outro corpo. Não dá para ser aquele gesso, aquela coisa, né? Grudada, travada. O homem passa a ter, ele fica mais flexível, ele começa a falar e começa a usar as mãos, porque o corpo já começa a falar mais alto que ele mesmo. Então o preconceito vem mais isso, porque o homem tem que ser uma coisa mais firme, né? Mais rígida, e você passa a ter, por exemplo, um outro corpo. Aí é onde o bicho pega. Mas a questão da sensibilidade transforma mesmo a vida do homem. Mas para positivo, eu acredito. Né? Também acredito que seja para positivo. E vem cá, você faz academia também ou você só dança? Você dança mesmo? Não, eu treino pesado, né? Primeiro porque eu sou professor de educação física. Sim. Segundo porque para eu poder dançar, né? Eu já estou com 28 anos, então assim, a idade vai chegando, a gente tem que preparar o corpinho, né? Para chegar bem lá. Eu pretendo dançar, né? O máximo que eu puder. Então assim, o que acontece? Eu treino na musculação, só que assim, eu tenho uma facilidade em definição muscular. Então, isso é genética. Por exemplo, eu não tenho facilidade em ganhar massa muscular. Nossa, ele é muito magrinho, é lunático, não deve comer, né? Não deve... Não. É porque, assim, o meu metabolismo ele é muito rápido. Então, o que acontece? Isso faz com que toda a energia que eu consumo em forma de alimento, eu gaste mais rapidamente que uma pessoa que tem um metabolismo mais lento. Então, o que acontece? Ele não armazena, ele só gasta. Então eu faço treino musculação 2 vezes por semana para eu ter um fortalecimento muscular e também para calibrar minha parte óssea, minha parte articular, porque é só na musculação que eu consigo isso. É na musculação, por isso que a musculação ela é indicada para todos os grupos, né? Para todos os tipos para todas as idades, seja homem, mulher, negro, branco, velho, novo. Por quê? Porque é a única atividade física que vai agir no seu corpo todo. Né, desde a parte óssea, articular, fibras, músculo. E nas outras atividades você vai priorizar uma coisa a outra. Então eu treino para que, né, eu continue dançando sem ter lesões e continuar leve. Né, porque para você dançar academicamente, eu digo, né, profissionalmente, um corpo leve você consegue ir mais longe. Né, já que o homem salta muito, carrega muito meninas. Então ele tem que ter força e resistência muscular. Eu
Nossa, porque foi impressionante mesmo. Ele é magro, tá? Não é magro que tem o Josemar, mas ele é magro. E ele tava próximo, fui fazer a reportagem lá, cobertura da inauguração da Praça Matriz, e eu tive a oportunidade de ver o grupo dele dançando, ele dançando, a performance deles, e é impressionante. Porque toda vez quando você se mexia assim, todos os seus músicos assim contorciam. Eu falei, Jesus amado. E é verdade. Porque a gente nunca viu, né? O pessoal passa na TV, aquela pessoa musculosa, mas aquele de academia mesmo, sabe? Que tem aqueles blocos grandão. Eu não sei definir. Mas os seus são bloquinhos pequenininhos. É diferente da dança? Por que é? Você consegue falar uma coisa assim pra gente? Sim, exatamente. O que acontece é o seguinte, os homens, né, assim, eu digo a maioria dos homens, o bíceps dele tá legal. Ó, é o seguinte, os homens, quando vão treinar na musculação, o que acontece? Eles vão buscar, né, a grande maioria dos homens, né, a grande maioria vão buscar tamanho, volume, que a gente chama de hipertrofia muscular. Então, o que acontece? Essa hipertrofia, ela pode acontecer de duas formas. De uma forma saudável, né, que leva um certo tempo para você conseguir essa hipertrofia com uma qualidade muscular intensa, ou de uma forma mais rápida, que é onde você vai apelar para mecanismos, por exemplo, como anabolizantes. Então, o que acontece? Se eu tenho uma facilidade a ganho de massa muscular, ótimo. Rapidamente, eu treinando pesado na academia, me alimentando bem, eu vou ter um ganho de massa muscular bacana. Só que a definição muscular, ela é mais difícil para quem tem tendência a só ganhar massa muscular. Então, por exemplo, a questão da definição muscular seria o acabamento da casa. Então, você faz o alicerce, mas o acabamento, os pequenos detalhes, levam um certo tempo para acontecer. E às vezes o atleta, né, o praticante, ele não tem paciência para aguardar para que chegue esse momento. E aí o que acontece? Ele apela para a suplementação, ele apela para o anabolizante para conseguir um resultado mais rápido. No caso, como eu danço há 18 anos, por exemplo, eu nunca treinava na musculação antes, eu sempre fiz aula de dança. Primeiro por ser muito jovem, né? E segundo, porque só a dança já consumia grande parte do meu tempo. Então, a minha definição muscular não é da academia. Então, quando a molecada vem me perguntar, nossa, que abdômen, de onde vem? É da academia? Não. Primeiro porque eu treino na academia faz 4 anos. Para ter uma qualidade abdominal assim, extrema, não é muito mais tempo. Mas tem a questão genética. Porque, por exemplo, se as pessoas me perguntam, você toma cerveja? Sim, todo sábado. Você se alimenta tomando líquido, porque é uma coisa, né, que, por exemplo, dilata um pouco o estômago. Então, eu almoço, não consigo almoçar sem tomar um líquido junto, ao mesmo tempo, né? E isso diz que dilata um pouco o estômago. E isso contribui para que aumente, né, um pouco, né, aquela saliência, né, abdominal, principalmente masculina. Mas isso você toma? Eu tomo. Então, assim, por que é uma questão genética para mim também? Lógico que eu treino pesado, eu danço há muito tempo, tenho metabolismo, né, que já é acelerado, mas, por exemplo, eu faço coisas, digamos assim, que se fosse pensar, eu não teria esse abdômen. Então, vai da questão genética também. Mas, por exemplo, o que acontece na mídia, como os homens são muito grandes, eles têm blocos, né? Isso daí mesmo. São aqueles blocos, assim, por exemplo, tem um bíceps gigante, tem um ombro gigante, mas ele é uma bolha. Ele não tem uma qualidade muscular. Por quê? Porque ou ele foi para anabolizante, onde a pessoa fica inchada, mas ele não consegue potencializar a qualidade muscular. Ou ele tem aquela questão de conseguir uma hipertrofia, mas não de definir. Porque a definição leva mais tempo, né, do que uma hipertrofia muscular. Só que é o tamanho, né? O aumento do tamanho da célula, digamos assim. Então, essa é a grande diferença. Então, quem é atleta, por exemplo, fundista, quem corre, quem nada, quem pedala, você pode ver que eles são atletas mais magros, mas que são muito definidos, né? E aqueles atletas que são mais pesados, né? Você pode ver que eles são mais fortes. Nem fecha, né? O braço, né? Isso, aquela coisa, aquele armário grande. Isso. Mas, assim, não são todos. Tem atletas que têm os dois, né? Uma qualidade muscular absurda e um tamanho absurdo. O Arnold Schwarzenegger, por exemplo, é um grande, digamos assim, mito, porque ele é, assim, absurdamente genética. Porque ele começou num tempo que não se tinha
essa visibilidade, não se tinha tantos estudos, né, para você ganhar massa muscular, questão da musculação. Ele conseguiu chegar no auge numa época que a musculação estava engatinhando, né, a pensar cada grupo muscular, qual exercício é para qual, a alimentação, isso ajuda, isso atrapalha, a questão do treino mesmo, de dividir para ficar mais fácil, como potencializar o seu treino. Ele partiu de ideias deles, assim, né, e ele chegou, né, no auge dele, na década de 80 tal, e ele tinha aquele tamanho todo e aquela qualidade muscular toda, e ele tem até hoje. Por quê? Porque ele conseguiu, geneticamente, trabalhando, né, assim, lógico que depois ele foi potencializando essa possibilidade que ele tinha. Mas, a princípio ele começou, né, com um trabalho muscular em casa mesmo, dele. E aí ele foi pensando, juntando as peças aqui e ali, e conseguiu chegar nesse auge. Então, hoje ele é uma referência, né, para quem quer, por exemplo, ficar grande, fortão, ele é uma referência. Mas o pessoal esquece que ele é um expoente genético, né? Ele é, acima de tudo, genética. Ele olha para as máquinas e ganha músculo. É assim. Ele teve sorte, né? Ele teve uma puta sorte, viu? Bom, o Stuka tá falando da pessoa coxinha? O coxinha. É verdade, tem bastante isso. Porque os homens não gostam de treinar a perna, né? Dói mais? Não, na verdade é assim. Isso também tem toda uma questão filosófica e uma questão, por exemplo, social. O que acontece? O homem, ele demonstra uma força, né? Ele ganha visibilidade quando ele é grande em cima. Então, por exemplo, se eu chego numa balada, numa festa, ou em qualquer lugar, o que acontece? Na cabeça, né, dos homens, essa questão de estar maior em cima representa uma questão superior. Então, por isso que eles priorizam a parte de cima. Eles priorizam a parte de cima. Legal. Outra questão, uma questão anatômica mesmo. O que acontece? O homem, ele não engravida, graças a Deus. Então, o que acontece? Nós somos largo em cima, né? Nós somos um triângulo invertido, como chama. Então, o homem, ele tem um potencial genético, né, e anatômico de ser maior em cima e menor embaixo, porque não tem um ventre, não tem que gerar um filho. Então, é menor. Então, a própria questão anatômica acaba interferindo também. Né? Então ele consegue crescer muito em cima e pouco embaixo. Mas, além dessa questão, o homem não gosta de treinar a perna. Por quê? Porque ele acha que treinar a perna é coisa de viadinho, é coisa de mulher. Por quê? Porque também tem um aumento de bumbum, glúteos, né? E o tamanho de coxa, que para ele não é importante. Porque ele sim vai olhar para as meninas, né? Ele gosta de ver, né, um bumbum legal, uma perna legal de uma menina, fisicamente falando. Mas para ele já não é legal. Só que os homens cometem um grande erro nesse sentido. Porque eu tenho muitas amigas aí que falam, a gente olha pra bunda e pra perna. E os manos vão lá e treinam o peito e quer ficar gigante. Aquela coisa grande, velho. A gente tá nem aí pra isso. Porque peito eu tenho, elas falam, né? Então o que acontece? É verdade. Então seios eu tenho. Aí o nego vai lá e treina pesado. Mas isso é legal. Mas o que fica feio, porque não fica uniforme. Então, por exemplo, se você tem tendência a ganhar massa muscular, treina o corpo todo. Vai ficar muito mais bonito, né? Anatomicamente, visualmente, fisicamente vai ficar muito melhor. Mais distribuído também. Até mesmo porque o tronco fica muito pesado, só para quem suportar o peso, joelho. Se ele não está fortalecido, tem NBOs aí também. E se você é magro, você tem que trabalhar o corpo todo também para ter uma definição do corpo todo. Mas tem explicação, digamos assim. E a mulher, ela gosta muito de treinar braço e perna, treinar o membro inferior, porque ela valoriza muito essa questão. Né? A questão de uma perna bonita, de um bumbum bonito, né? Ela gosta de ser olhada, desejada nesse sentido. E isso é um padrão que está estabelecido há muito tempo. Não dá pra gente, né, brigar contra isso. Mas isso também não é ruim. Né? Falar, homem é muito preconceituoso, muito machista, só pensa em bunda. Mas tem aquela questão também de a mulher gostar disso, né? Dela se sentir bem treinando a perna e ter um bumbum e uma perna bonita. Por que não? Né? Então a mulher, ela valoriza muito essa parte de baixo. E inclusive nos homens, rapaziada. Pode treinar a perna que elas vão gostar. Bom, vamos fazer um pequeno intervalinho para beber uma água. Nosso programa já acabou, mas a gente faz uns 10 minutinhos, né? 10 minutinhos. E aí eu volto mais porque tem uma pergunta aqui. E eu só falo depois do intervalo. Então fiquem ligadinhos, a gente volta já já. Pergunta sensacional. Ser livre é bom demais. 12h08.
senhores, estamos de volta com o programa Debate Livre. Não foi tão parecido como... Bom, mas voltando aqui com o nosso companheiro André Caires, que ele é estudante, agora fazendo mestrado. Acabou de contar, olha que menino. Por isso que ele sabe tudo isso mesmo. A gente daria aqui uma semana inteira de programa, não é verdade? Bom, Opa, obrigado. Muito obrigada pela participação, imagina. Mas aqui chegou uma perguntinha aqui que eu vou falar pra vocês. Para um magro como eu seria o Josemar Ribeiro. Como geneticamente tenho esperança de ganhar massa muscular. Ó, olha o físico, levanta aí, Josemar. Pra quem tá vendo na webcam aí, já mostra esse porte fixo aí. Isso, porte fixo. Nossa, quantos quilos você tem, Josemar? Você tem 55 quilos. Quanto de altura? 1,75. 1,70. Opa! Acho que é Opa, isso. tá caindo tudo aqui. Eu tenho 1,79 e 55 quilos. Tá bem Tá magro, bem né? desproporcional, né? Tá bem Olha, magro. Josemar, é o seguinte, você realmente está muito magro, né? Se fosse calcular o IMC, que é o índice de massa corpórea, você estaria bem abaixo do peso. Porque, pra você ter uma ideia, uma pessoa que mede 1,71, por exemplo, ela tem que pesar ao menos, né, 64 quilos. Uma pessoa que mede 1,71. Você que já tem quase 1,79, né? Ao menos 72 quilos você tinha que pesar. Mas assim, o IMC ele é um pouco falho. Por quê? Porque ele não leva em consideração a parte óssea. Porque a parte óssea conta muito. O que acontece é o seguinte, tem duas possibilidades. Ou você é uma pessoa ossuda, né, como dizem, que tem aqueles ossos mais largos. Eles são, né, grandes, né, mais pesados e eles são mais largos. Ou então você tem que é a minha questão também, que é uma ossatura menor. Então, por exemplo, eu posso medir 1,70 e tem uma outra pessoa que mede a mesma coisa que eu, 1,70. Só que visivelmente ele é muito maior do que eu. Por quê? Porque a parte óssea dela, a parte anatômica, é maior que a minha. Então ela teve, né, uma vantagem nesse sentido. Então o IMC, ele peca um pouco nesse sentido. Mas ainda assim, você está abaixo do peso. Muito o que abaixo, acontece é assim, a sua pergunta foi se você consegue ganhar massa muscular. Sim. Você consegue. O que acontece é como você vai potencializar essa possibilidade. O que você tem que ter em mente é o seguinte, que vai chegar um momento em que a genética ela vai ser um fator limitante. Ou seja, você não vai conseguir extrapolar essa questão genética se você não utilizar alguns mecanismos. Então, por exemplo, como você está abaixo do peso, e se você potencializar isso, você vai conseguir no primeiro mês, pelo menos, ganhar alguma coisa assim. Você vai sentir uma diferença muito grande no primeiro mês. Por quê? Você sai de um nível de sedentarismo, onde você não pratica nenhuma atividade física regular, onde você passa a se alimentar adequadamente, que é o mais importante, você passa a ter um descanso adequado e você transforma essa rotina numa outra. Então, no primeiro mês, você vai sentir, assim, uma diferença absurda, tanto para quem quer ganhar, quanto para quem quer perder. Ao longo do tempo, isso fica mais difícil, porque o corpo se adapta a essa mudança. E quando ele se acostuma a essa mudança, ele não consegue responder rapidamente a esse estímulo. E aí é onde a pessoa desanima. Ela fala, não consigo mais sair do lugar. Tive a experiência que há um tempo atrás eu fiz musculação e, assim, acho que em 3 semanas eu consegui chegar em 60 quilos. Você Então, vê? foi uma grande Conquista, evolução. com certeza. E você Só consegue. que a preguiça falou mais alto que eu. Então você viu que no seu caso a falha está aí, na falta de treinamento e na alimentação. O que eu recomendo é o seguinte, uma pessoa que é extremamente magra, ou uma pessoa que quer treinar para ganhar massa muscular, tem 3 coisas que são indispensáveis. O fator 1, não adianta, é a alimentação. Porque a gente é o que a gente come. Então não adianta eu treinar pesado, eu ir para academia, eu fazer um monte de coisa, mas não ter a energia. Nós somos um carro, pensa assim, nós somos um carro. E o que faz esse carro andar? O que faz esse carro estar sempre em movimento é o combustível. O nosso combustível não tem jeito, é a alimentação. Só que se eu compro uma gasolina falsa, vou lá, acho que estou colocando gasolina e não é água, com outra coisa lá.
como acontece muito aí. Ou então, por exemplo, eu compro um carrinho e aí vou colocar álcool no lugar de gasolina. Então o que acontece? Eu não estou potencializando, eu não estou utilizando, né, corretamente o meu corpo, né, no caso o meu carro. Então o que eu tenho que fazer? A alimentação, para quem quer ganhar massa muscular, para quem acha que está muito magro, ela tem que ser principalmente na base de proteína. Por quê? A proteína faz com que você mantenha a sua massa muscular. Então, por exemplo, se você se alimenta bem e você prioriza a questão da proteína, você consegue ter sempre uma energia para o músculo, que é onde vai acontecer a questão do catabolismo. Então, por exemplo, se você é uma pessoa magra, você tem dificuldade em ganhar massa muscular, ou seja, aumentar de tamanho, né? O músculo não consegue aumentar de tamanho. Daí você vai para a academia, treina legal, mas você come pouco ou come muito carboidrato. Então o que acontece? A energia para o músculo é a proteína. Então o que acontece? Na falta de proteína, de energia, o músculo se alimenta do próprio músculo para poder se manter vivo. Então o que acontece? Acontece um processo chamado catabolismo. E aí você não consegue aumentar tamanho, você fica sempre magrinho. Certo? Então, alimentação imprescindível, a base é a proteína, manteiga, os carboidratos com certeza, as vitaminas, né, pela questão da imunidade, porque às vezes você começa a treinar pesado e aí o que acontece? O corpo começa a reclamar um pouquinho. Daí você pode ter, por exemplo, ou uma simples dor muscular, como uma mega dor muscular, você pode ter febre, você pode pegar gripe facilmente, porque você ataca o organismo. Então o que acontece? A musculação, ao mesmo tempo que ela é boa, no primeiro momento ela é agressiva. Porque a musculação nada mais é do que uma inflamação branda, né, temporária do músculo. Por quê? Você agride o músculo carregando muito peso. E você começa a fazer séries de 12, séries de 10, por exemplo. O que acontece? Você está agredindo o músculo, entre aspas. Mas depois essa agressão passa a ser benéfica. Porque você começa a treinar, ele ganha resistência, ele ganha força e vai te dando resultados positivos. Então a questão da alimentação, um treino específico, tem que ter um treino específico. Você tem que chegar numa academia, receber sim a orientação de um profissional qualificado, que no caso é o professor de educação física, que vai encaminhar para você o melhor treino, para que você possa ter benefícios. Certo? E a questão que é o mais importante é a questão do descanso. Então o pessoal acha que a hipertrofia acontece no treino, e não é no descanso. Então, por exemplo, o descanso de 8 horas é imprescindível. Como a gente vive numa vida muito corrida, a gente faz muita coisa, a gente fica muito estressado e a gente dorme muito mal. E é aí que acontece, a gente não consegue ganhar uma massa muscular, não consegue desenvolver. Puta, eu faço tudo certo, vou lá, treino legal, me alimento legal, mas não vai. Daí você vai ver o estresse da pessoa é muito alto. Então, o organismo não consegue potencializar o seu treino, porque você está muito estressado. E aí o que acontece? O sistema nervoso central não consegue ativar a questão muscular para que você tenha um ganho, né, de massa muscular. Legal, muito obrigado, André. Nada, mas é possível sim, desde que você tenha essa rotina, né? Essa disciplina, a alimentação, treino bacana, né? Um treino legal, específico, e a questão do descanso. O descanso é importantíssimo. Eu tenho uma alternativa pra ele. Fala. Eu passo a minha gordura pra você. Porque eu tô querendo emagrecer, você tá querendo engordar, tá fechou. Ai, gente. Não é uma boa troca, viu? Porque a questão da massa gorda e da massa magra, né, é meio complicado. Na verdade, ele quer ganhar massa magra, pessoal. Existe uma grande diferença. Por exemplo, eu quero perder peso. Quando você fala em perder peso, você quer eliminar a massa gorda, que é a que faz mal pra gente. Mas assim, essa massa gorda, ela vai se transformar em massa magra. Ou seja, quando você consegue, se você estabelece uma rotina de treino, uma alimentação balanceada para quem quer perder o peso, não é que você vai, por exemplo, lógico que na balança você vai reduzir, porque você vai estar perdendo aquela gordura localizada. Mas o que é legal é que há essa troca. A massa gorda transforma-se em massa magra, que seria a massa saudável, a massa muscular. E pesa mais que a massa gorda. Aí a pessoa começa a treinar na academia. Eu tô engordando, professor. Eu chego aqui, tô com 80 quilos, daí passo 2 meses, tô pesando 84. Ela não pode se basear na balança somente, pessoal. Por quê? Quando você passa a treinar pesado ou treinar na musculação, há essa troca. E o que acontece é que a massa magra, ela pesa mais que a massa gorda. Qual que é o seu fator de medida? A sua roupa.
Então, se você tá no manequim 4,4 e vai pro 4,2, como que você engordou? Então você não pode se basear na balança, e sim nas medidas. Lógico que a balança, as meninas, então, a balança é tudo. Mas assim, a balança ela engana muito e às vezes dificulta o resultado, até os seus objetivos, que você acha que está engordando e não está. Porque a massa magra, ela pesa mais que a massa gorda. Valeu. Nossa, gente. Viu? Você tá com muita massa gorda, hein? Parece uma cerveja. Não, cerveja. Ele toma cerveja, rapaz. Não vem com essa não. Não vem com essa não. Cerveja é diurético. Faz isso aí no banheiro, é bom. Bom, nosso tempo já acabou, se estendeu. Oh, meu Deus, que triste. Tem mais uma perguntinha? É aviso? Que aviso? Aviso. Não. Primeiramente, bom dia aí e boa tarde, nosso meio-dia. É o Dagoberto. É o Dagoberto, tô pegando a mania da Liane aqui, pagar mico ao vivo. Gente, tem um assunto sério aqui que foi falado hoje no programa da Dona Lia, que tem uma família que veio pra Tatuí. Tava e esta aqui, família está com um problema, né, financeiro, não tem serviço e tá há pouco tempo aqui. 3 filhos para cuidar, tem a mãe e o pai, e eles estão precisando da nossa ajuda. São de Minas, né? São de Minas, estão aqui em Tatuí. E agora tem essa campanha, toda sexta-feira a gente tem a campanha Caixa da Solidariedade. Exatamente. Aqui na rádio temos a Caixa da Solidariedade e pode trazer alimentação, roupa, algum utensílio doméstico também, para ajudar essa família. São quantos membros você tem, você sabe? São 3 filhos, a mãe e o pai, né? E aí pelo telefone 3259-5298 e pelo celular 9627-8630 ou 81-34-54-14. Quem? Falar com quem? Aqui não tá falar com quem. Isso só que Você só liga e pergunta quem que é. Mas não, fala que é pra Caixa da Solidariedade que a pessoa na hora vai Legal. vai Se saber. quiser passar aqui na rádio para deixar também, a gente já tem uma caixinha Tem uma aqui. caixa separada. Estamos na Estrada Municipal Moisés Martins, número 910. Vai ligar lá e vai, de repente atende o telefone. Oi, mas você acaba de ganhar R$1 milhão. Ai, mas hoje o programa foi divertidíssimo. Muito obrigada pela participação, André. Muito obrigada por essa equipe aqui maravilhosa que estava sensacional, que estava no meu programa hoje. Voltem sempre, porque foi demais. Digo mesmo para você, André, porque foi fantástico. Um programinha só é muito pouco tempo para abranger todo o seu conhecimento. Então eu convido para vir mais vezes aí, participar do meu programa, do programa da Lia, que também ficou apaixonada por você. E aí a gente coloca no ar e mostra tudo de bom aí para os nossos ouvintes. Eu que agradeço o convite mais uma vez, muito obrigado mesmo. Acho que foi uma conversa bem bacana mesmo. E assim, estou sempre aí à disposição. E falar sobre, né, dança, falar sobre atividade física, enfim, qualquer assunto, acho que vale muito a pena, né? Acho que a conversa, o diálogo entre as pessoas ainda é a nossa grande ferramenta. O que faz a gente, né? A grande diferença do ser humano, dos outros animais, é essa capacidade que a gente tem de trocar ideia, de você absorver conhecimento, trocar conhecimento. E para mim foi uma grande honra, porque essa ideia do conhecimento mesmo, de você passar, de você trocar, de você conversar com outras pessoas e abrir o que você sabe para outras pessoas, é a coisa mais humana que a gente tem. Então eu fiquei muito feliz pelo convite mesmo. Muito obrigado ao pessoal que ficou ouvindo, né, os ouvintes, o pessoal que mandou pergunta, o pessoal que mandou abraço. Obrigado, Vinícius. Obrigado, pessoal da equipe aqui da DA também, pela companhia, pelas risadas. E aguardo imensamente voltar mesmo aqui nesse espaço de vocês. Vida longa a essa rádio aí, pessoal. Ouçam sempre. Obrigado. Muito obrigada mesmo, de verdade. Se alguém se apaixonou também pelo seu trabalho, como que ela pode te encontrar para poder fazer a aula de dança com você?
Ótimo. Ó, eu trabalho na escola Rosinha Orsi, que fica ali ao lado do Bistecão, próximo ao Sans Café. Aí seria a dança específica mesmo, que é a dança contemporânea no caso. Eu dou aula todas as quintas, das 2 da tarde até às 16. Né, uma vez por semana, por enquanto, mas é onde você vai me encontrar na parte de dança acadêmica. Se você quer treinar na parte de musculação, parte de personal, a parte de aula de ritmos que eu dou em academia, você tem 2 possibilidades. Uma é na Academia Estação A, que tem uma na Avenida Firmo Vieira ali, né, bem no finalzinho dela já, e lá em cima também na Rua 15, próximo à Sabesp. Eu também trabalho na Estação A e trabalho na Clínica Vitale, que é só para mulher, isso que é bacana. É a academia exclusiva para um público feminino e também lá eu trabalho com personal, com musculação e com aula de ritmos. Muito legal. Então, nosso programa fica por aqui. O Debate Livre fica por aqui. Segunda-feira tem mais. E eu convido a todos a escutar o programa Batida Livre com DJ Stuka e Lilian Alves, que vai ser sempre tá um sucesso aí de audiência também. E vamos nessa. Tenha um bom final de semana, um bom almoço, uma boa tarde. Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigada pela sintonia.